Olá a todos, bem-vindos à aula agora de antidepressivos e mudança de peso corporal. É importante essa aula também para o nutricionista que atende o paciente que usa fármacos como antidepressivos e até antipsicóticos, que eu coloquei aqui também, justamente porque isso pode mudar a expectativa que a gente tem quanto à perda de peso do paciente durante uma abordagem ali de restrição calórica, tá? Então, trabalhar expectativas, como eu já falei antes, é muito importante para o paciente que tem depressão e busca também melhora de autoestima, de alta eficácia, tá? E sim, esses fármacos podem atuar na maneira como a gente se comporta frente aos alimentos, tá? O que acontece aqui? O que a gente tem que pensar? Ganho de peso é um efeito adverso frequente de alguns fármacos, que é dose e tempo dependente. Por exemplo, se a gente for pegar alguns fármacos que atuam na questão de melhora de sono, né? Com doses mais altas, eles acabam também aumentando bem mais o apetite, tá? Descontinuação também, o paciente pode parar o fármaco porque está ganhando peso e isso vai atrapalhar o tratamento ali, né, dele, ligado à depressão, caso esse fármaco seja realmente ideal para ele. Recaída, porque a interrupção precoce leva o risco de recaída e piora os sintomas depressivos. E também o ganho de peso num paciente que tem obesidade, por exemplo, vai aumentar o risco, né, de piora dessa obesidade e de doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares e hipertensão. Então, não tem uma resposta simples, né? É trade-off, tá? Então, a gente tem que pensar em controlar o peso, sim, ainda mais se o paciente tem obesidade, mas também saber o perfil de risco do fármaco, né? Até para conversar melhor com o prescritor, com o psiquiatra, entender ali, né, quais são as próximas ideias, o que que a gente vai avaliar. Lembrando que os antidepressivos são a primeira linha de tratamento para depressão maior, moderada e grave, né? E não tem antidepressivo melhor ou pior. O que que a gente pensa aqui? A gente pensa, mais uma vez, em eficácia e tolerabilidade. Algo que é muito eficaz, mas é pouco tolerável pelos colaterais, né? Vai acabar que não vai ser eficaz, né, na vida real, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Agora, algo que tem alta tolerabilidade, mas não tem muito efeito, também não vai ser eficaz na vida real. Quais são os mecanismos, então, que fazem, né, os antidepressivos alterarem nosso peso, tá? Primeiro, vamos pensar em mecanismos ligados a vias bioquímicas, ok? Então, esses mecanismos, deixa eu só ligar aqui, eles são ligados a alterações de neurotransmissores, e nesse caso, a gente vai falar principalmente de histamina e acetilcolina. Como assim? Os antidepressivos que mexem inibindo histamina, né, eles vão, na verdade, aumentar o sistema ali de sono, cortar o sistema de vigília. Histamina é um neurotransmissor que se liga nos receptores H1, ela aumenta o ciclo de vigília, né? Você fica ali mais atento, por exemplo, né? Você fica mais prestando atenção, tá? Ela é o oposto do ciclo de sono, ok? E aí, quando você inibe ela, você acaba tendo maior risco ali, né, de mais sono, menos vigília, mais indisposição, tá? Quando você age em receptor muscarínico, também aumenta o risco de constipação e de ganho de peso, tá? Então, os fármacos que atuam em receptor muscarínico, como antidepressivos tricíclicos, também aumentam esse risco, né? Os mais comuns, pessoal, igual a gente conversou, são os serotoninérgicos, né? Sertralina, fluoxetina, estalopram, paroxetina, fluvoxamina. Esses caras, eles não levam, por atuar na serotonina, a um ganho de peso significativo, exceto a paroxetina. A paroxetina pode sim aumentar o ganho de peso, conforme a gente vai ver em alguns estudos aqui, tá? Temos os caras que agem em noradrenalina, né? Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina. Como a noradrenalina ela está ligada também ao sistema de luto-fuga, ativação do sistema simpático, então eles têm um menor potencial de ganhar peso, principalmente ali os que são mais noradrenérgicos, né? Como a duloxetina e a desvenlafaxina.
tá? Então, nesse caso, hã, o efeito, pelo menos inicial, é de uma perda de peso, mas não é muito sustentável. E os fármacos dopaminérgicos, tá? O mais comum é a bupropiona, né? Ele age nora e em dopamina. E aí, ele funciona suprimindo o apetite, tá? Então, a gente tem que entender uma coisa que é interessante. A bupropiona não é a primeira escolha, né? Se a gente vai ver as guidelines. Mas muitas vezes ela vai entrar com um fármaco ali adjunto também. Depende muito de cada caso, né? Porque o paciente com depressão, raramente ele vai ter só depressão, né? Então a gente tem que entender também se tem obesidade, transtorno por substâncias, né? Mas o papel dela é de pelo menos nos estudos, de perda de peso. Mas é muito relevante? Vai tratar a obesidade? Não, tá? Não vai, né? Então, é comum que haja também prescrição dos fármacos para tratamento de obesidade, tá? E a mudança de peso, ela pode ocorrer por vias periféricas também, tá? Mas também por vias comportamentais. Lembra que a depressão, ela pode aumentar insônia ou hipersonia. Ela pode aumentar ou diminuir o apetite. Então, tem pessoas que vão emagrecer com a depressão, tem pessoas que vão ganhar peso. A partir do momento que a pessoa começa a ser tratada e a diminuir essa resposta ali de ganho ou de perda de peso frente à doença, vai se alterar, né? Então, eu estava muito parado, estava comendo muito, não ficava só deitado o dia inteiro. E aí, de repente não, né? Que demora, mas enfim, né? Depois de ali 4, 6, 8 semanas eu começo a melhorar. O que que vai acontecer? Eu começo a me alimentar melhor, começo a ter mais ativação, fico mais ativo, e aí meu peso tende a diminuir novamente, tá? Então também o próprio tratamento da depressão pode alterar a resposta no peso pelas questões comportamentais e alimentares. Bom, quando vocês bloqueiam o receptor H1, você reduz a saciedade e aumenta a ingestão calórica, tá? Então um ganho de peso subsequente, né? Mirtazapina é um exemplo muito comum de fármacos que aumentam o peso, tá bom? Igual a gente já viu na aula de mecanismos dos fármacos, né? Aqui falando no geral, tá bom? Só que é também dose dependente, né? Então não é, tomei, eu vou engordar, tá? Mas a via do receptor H1 é a mais estudada para e a mais clássica para ganho de peso, tá? Mas tem também a via muscarínica, né? Que são os antidepressivos tricíclicos, tá? Como, por exemplo, imipramina, tá? Então, eles também, a amitriptilina, podem aumentar o ganho de peso também por efeito muscarínico, tá? E aí, quando essa fome aumenta muito, não adianta a gente cobrar desse paciente a força de vontade, né? Justamente por quê? Porque é uma via farmacológica, né? É igual você passar ali um Monjaro no paciente e falar para ele comer ainda mais. Pô, você está atrapalhando de maneira farmacológica essa via, tá? Então é importante a gente entender isso também, né? Até para o médico ver se de repente, pô, ele está passando fármacos que aumentam o apetite para um paciente com obesidade e questão cardiometabólica. Então, você pode até melhorar a depressão, mas você vai piorar o risco para doença crônica não transmissível. Ou piorar um diabetes já estabelecido, tá? Então tem que ter esse raciocínio, né? Por exemplo, a amitriptilina ela vai muito bem nos estudos que veem remissão de depressão, mas ela aumenta de maneira consistente o ganho de peso, tá? Vamos falar dos mais comuns, né, que são os serotoninérgicos, tá? Então a gente tem fluoxetina, estalopram, sertralina, né, famoso Zoloft, que mais? Fluvoxamina, paroxetina. Inicialmente, a gente vê eles como uma classe inteira, a inibição ali da fome acontece no início e muitas vezes também reduz uma impulsividade, aquele comer ali mais frequente, né? Um dos colaterais iniciais também é a questão gastrointestinal. Se a gente pega um outro fármaco, que é a vortioxetina, que é o Brintellix, alguns trabalhos mostram que esse colateral gastrointestinal não é só agudo, tá? Ele é mais constante, tá? Só que esses estudos que veem o efeito anorexígeno, eles são por menos de um ano. Quando a gente pega os estudos de fase mais prolongada, né, parece que aumenta o desejo. Os estudos falam de desejo por carboidrato, mas esse é um conceito meio errado, tá?
Que não é que a pessoa, eu quero comer mais arroz, mais batata, mais banana, né? É que o pessoal que desenhou os estudos, eles têm uma ideia de alimentos fontes de carboidratos são alimentos mais doces, mas aí também entra gordura, tá? Então, no início pode diminuir essa fome, esse apetite, mas a longo prazo tende a voltar. E isso também pode ser puramente por efeito da resposta do fármaco, né? Mas tem particularidades, né? Como eu falei, paroxetina aumenta mais o ganho de peso. Estalopram também pode aumentar o ganho de peso em alguns públicos, como pessoas mais velhas, tá? Então tem particularidades aqui também, tá? Por isso que é errado a gente ver todo fármaco como igual. Ah, então tanto faz tomar uma cetralina ou uma paroxetina. Não, não é tanto faz, tá? Os fármacos que agem em noradrenalina e dopamina, como eu falei, inicialmente eles tendem a diminuir o peso, né? Porque eles vão inibir as vias ali de recaptação e aumentar o disparo de noradrenalina, por exemplo, né? Vai ter mais noradrenalina se comunicando entre os neurotransmissores, tá? Se você compara apenas os fármacos que agem em serotonina, como uma sertralina, os fármacos que agem em serotonina e noradrenalina, como, sei lá, uma desvenlafaxina, têm uma maior perda de peso e menor efeito de ganho, tá? Mas não é algo muito significativo. Você não vai usar uma venlafaxina, desvenlafaxina, pensando em emagrecer, tá? Porque também eles podem, os estudos de uso prolongado, né, não ter um grande efeito, até um pequeno ganho de peso, né? Mas isso, como eu disse, pode ser por efeito também do tratamento da depressão, tá? Se a gente pega a via mecanicista, a gente tem no tecido adiposo receptor de noradrenalina, que são os receptores beta-3. Se você age nesses receptores, você emagrece. O problema é que esses fármacos, não é problema não, né? Mas uma questão desses fármacos é que basicamente eles agem no sistema nervoso central, tá? Quem que age bem nos receptores mais periféricos, né? Por exemplo, clenbuterol, né? Não estou falando para vocês tomarem, tá? Pelo amor de Deus, né? Então, clenbuterol ele vai agir mais no receptor periférico, tecido adiposo também, mas ainda assim ele tem os riscos cardiovasculares. A efedrina também, mas também tem risco cardiovascular. Então não é porque tem a via, então o desvenlafaxina age em receptor beta-3 que está no tecido adiposo e aí eu vou emagrecer. Não, porque o efeito é pequeno, tá bom? A via dopaminérgica é aquela via de recompensa também, né? Então, quando você aumenta a capacidade dessa via de agir, você sustenta ela mais rápido. Então, ou seja, eu preciso de menos comida para ter essa via de recompensa. Eu preciso de menos fatias de pizza para ter essa via ativada. E aí, isso é um exemplo, né, do porquê a bupropiona pode ser associada à perda de peso, tá? Mas, ao mesmo tempo, né, nem sempre isso vai ser sustentado com outros fármacos dopaminérgicos, tá? Então, alguns fármacos que agem em dopamina, eles podem aumentar o ganho de peso. Por que que a bupropiona é diferenciada? Porque ela age em dopamina e noradrenalina nas vias também de sustentar a saciedade, tá? Então, isso que é importante a gente pensar também, tá? Outra coisa que pode aumentar o ganho de peso, hipoglicemia induzida por fármacos, como os inibidores de monoaminoxidase, que são fármacos muito potentes e menos utilizados pelos clínicos no tratamento de depressão, né? São os fármacos que interagem até com alimentos, como queijo curado, como vinho, tá? Então, esses são os fármacos ali que a gente tem que sempre pesquisar a interação alimentar, tá? Justamente porque a gente tem que retirar alguns alimentos da dieta do paciente, tá? Tem também uma absorção intestinal alterada, mas não é nada muito significativo. Mas tem um fármaco chamado feneuzina, que ele aumenta a diferenciação do tecido adiposo, tá? Então, isso também pode acontecer com algumas especificidades. A feneuzina, ela tem esse papel também de aumentar o ganho de peso, por aumentar, né, um pré-adipócito, que é o pequenininho, né, um adipócito, um tecido maior, uma célula maior, na verdade, tá? Então, não é só por questão de subnotificação alimentar, principalmente no caso da feneuzina. Então, no geral, né, nós temos que os caras que agem em noradrenalina, como a reboxetina, né, que é puramente noradrenérgica,
perda de peso ali mais pequena, tá? E reboxetina vocês viram que, né, não é um grande efeito no emagrecimento. Os antidepressivos tricíclicos aumentam sim o ganho de peso, assim como os inibidores de monoaminoxidase, tá? Daqui a pouco eu vou falar alguns nomes para vocês, né? Os inibidores de dopamina e noradrenalina podem levar a perda de peso, como a bupropiona. Inibidor de serotonina, sertralina, fluoxetina, perda de peso inicial, um leve ganho depois, tá? Mas com uso prolongado, parece que aumenta o craving, a busca por alimentos mais calóricos, né? Que a literatura conceitua como busca por carboidrato, mas a gente já sabe que não é bem assim, né? É por alimentos mais calóricos no geral, tá? Vamos pensar no nome dos fármacos, então, para facilitar? Quais os fármacos que têm um alto risco para ganhar peso? Amitriptilina, citalopram, em algumas populações, mirtazapina, nortriptilina, trimipramina, paroxetina e fenelzina, tá? Esses são os que são mais ligados ao ganho de peso. Risco médio: estalopram, sertralina, duloxetina. E um baixo risco, tá? Isso vem de um paper, né, de Gil e colaboradores pelo Obesity, em 2020. E baixo risco, moclobemida, vortioxetina, que é o Brintelix, tranilcipromina, venlafaxina, desvenlafaxina, vilazodona, fluoxetina, tá? E bupropiona, que é aquele associado à perda de peso, tá? Então, se o paciente está usando amitriptilina, mirtazapina, né, paroxetina, são os mais comuns na clínica, né? Já acende ali o alerta, tá? Daqui a pouco eu falo dos antipsicóticos também, beleza? Qual que é o ganho de peso? Varia muito de estudo. Por exemplo, a mirtazapina aumentou o ganho de peso em quase 2 quilos entre 4 a 12 semanas. Em 4 meses foi um ganho de 2,6 kg. E em um ano, um ganho de 7 quilos. Isso é muito relevante, tá? A paroxetina depende dos estudos, mas é uma média de 3 quilos, 2,5 mais ou menos. Então, a mirtazapina ela é bem intensa, tá? Eu tenho colegas que acabam tendo que usar fármacos para tratar a obesidade, como o próprio Ozempic, porque estão usando mirtazapina, tá? A amitriptilina também aumenta o ganho de peso, né? E também parece que predispõe a síndrome metabólica, tá? E aí pode chegar em algumas revisões narrativas a 7 quilos, tá? Fenelzina, quase 10 quilos ao longo de um ano, mas aí é com poucos estudos, né? E a nortriptilina, um ganho de peso um pouquinho menor. Então, o que assusta mais aqui, né? Mirtazapina, amitriptilina e fenelzina, tá? Paroxetina também pode aumentar o peso, mas parece que menos, né? Reparem que é bem os caras que agem em histamina e até acetilcolina. Como eu falei, a bupropiona é um dos que leva à perda de peso, mas não é tão relevante no tratamento de obesidade, né? Quando ela é associada com a naltrexona, que aí é o contrave, tá? A bupropiona com naltrexona, aí tem uma perda de peso mais significativa, né? Passando daquele limiar de 5%, que a gente fala que é o limiar ideal, né? Para mais, tá? A bupropiona sozinha, a gente vê perda de 1, 2 quilos nos estudos, né? Nada muito relevante. Vortioxetina, Brintelix, né? Houve um ganho sim de peso, mas também nada muito relevante, né? Chegava ali a quase 1 quilo, né? 4,4% nos grupos de 15 a 20 miligramas. Trazodona, os estudos não encontram um ganho de peso tão significativo, né? Mas o que pode acontecer muitas vezes é que o paciente que está tomando trazodona, como ela aumenta o sono, né? É um paciente de insônia, paciente que acaba ficando muito agitado, não consegue não consegue dormir, mas também acaba não comendo muito. E aí ele acaba tendo uma hipersonia, diminui o gasto calórico dele e acaba comendo mais. Então pode ser também por isso, tá? Moclobemida não gerou tanto mudança de peso, nem fluoxetina, nem desvenlafaxina e nem imipramina, tá? Mas também temos que tomar um cuidado, que quando a gente fala de antidepressivos no geral, né, é bem complexo, né? Justamente porque a gente está falando aqui de resultados que variam de estudos e do tipo do estudo.
Então, se a gente pega a sertralina, né, ah, vai ter diferença se você está lendo uma revisão narrativa e uma coorte de estudo mais ali populacional mais controlado, tá? Então, isso varia também, né? Alguns estudos vocês vão ver que houve mais ganho de peso, outros estudos não houve tanto ganho de peso assim, tá? Um aspecto que eu quero trazer da bupropiona que é interessante é que pessoas não fumantes perderam peso, já fumantes ganharam peso. Por que vocês acham que isso acontece, né? Porque o cigarro, a nicotina, ela inibe o apetite. Quando a pessoa fuma e começa a usar bupropiona, ela tem uma tendência de fumar menos, parar de fumar, diminuir o consumo. E aí, como sai a nicotina, o apetite aumenta, aí a pessoa ganha peso. Mas é claro que ó, ela ganha, aqui na média, nas revisões de coorte, 1 quilo, tá? Então depende do status tabágico, tá? A pessoa que não fuma, né, já acaba perdendo mais peso porque não está acostumada com a nicotina ali segurando o peso dela. Já a pessoa que fuma pode ganhar 1 quilo, tá bom? Então, reparem que em revisões narrativas, a paroxetina leva ganho de 2,5 e 3 quilos. Em coorte, né, 0,36 quilos, tá? Igual ao citalopram, que também pode variar do público que está estudando, né? Idoso, não é, tem obesidade, não tem, tá? Bom, pensando assim, né, no geral a média com uso de antidepressivo é de 5 quilos, tá? Mas isso é puxado para cima quando a gente vê estudos com duração de mais de 1 ano, que até os inibidores de recaptação de serotonina aumentam o ganho de peso, né? Ou quando a gente tem os antidepressivos tricíclicos, tá? Com segmento maior. Então, a partir de 1 ano, né, começa a aumentar esse risco de ganho de peso, tá bom? Só que os caras que também aumentam o ganho de peso, vamos pensar até agora o que que a gente falou, né? Quais que a gente tem que ter mais cuidado, revisando, né? Mirtazapina, amitriptilina, tá? A própria feneuzina e paroxetina. Mas os antipsicóticos também levam a esse ganho de peso, né? E como eu falo aqui no curso, né, não é porque a pessoa está usando um antipsicótico, ela tem uma psicose. Às vezes entra como fármaco adjunto, um tratamento de uma depressão, tá? Como que os antipsicóticos aumentam o ganho de peso, então? Também por histamina, tá? Talvez o paciente está usando uma fluoxetina, mas vai entrar com um antipsicótico. Então a fluoxetina não age em histamina, mas o antipsicótico age. E aí, né, o paciente traz para a gente, nutricionista, essa prescrição recente, ó. Então vamos trabalhar com a expectativa aqui. A expectativa de você perder, por exemplo, 5% em 2 meses vai cair, tá? Justamente porque a histamina se projeta, né, para um cara ali no núcleo do trato solitário, tá? Que recebe dados do hipotálamo. Então ela aumenta a fome. E quando você aumenta a fome, aumenta a vontade. Outra coisa também é que os receptores estaminérgicos eles aumentam até a hemogênese do tecido marrom, aquele tecido que tem mais mitocôndria. Se você inibe isso, você diminuiu a termogênese, você diminuiu a produção de calor, tá? Então a histamina, ela inibe a fome e automaticamente o apetite, a vontade. Ela ativa a termogênese e ativa a lipólise e inibe a geração de gordura. O que esses fármacos fazem? Inibem a histamina. Então, quando você inibe a histamina, você aumenta a fome, aumenta o apetite, você bloqueia a lipólise, você aumenta a formação de gordura, tá? Por exemplo, né? Olanzapina, antipsicótico, clozapina, eles reduzem a expressão ali no receptor histamínico. E aí, o que eles fazem? Como via bioquímica, que eu mostrei para vocês até nas aulas de diabetes, né? Eles estimulam malonil-CoA, que é a via que forma, ajuda que a glicose, né, que eu dou ali no ciclo de Krebs, forme gordura. Essa via malonil-CoA é estimulada, por exemplo, pelo excesso de insulina, né? Então, o excesso de glicose acaba formando mais gordura, uma via chamada lipogênese de novo. Isso facilita o ganho de peso, né? É uma das questões até genéticas de obesidade, né? Pessoas com obesidade têm mais dessa via. Elas convertem mais glicose em gordura, ainda mais começam a ter resistência à insulina, diabetes tipo 2, tá? Então, isso também é um problema, né? Porque você está inibindo vias que aumentam o gasto energético, como via da MPK, por exemplo, né? E aí
consequentemente, você acaba aumentando vias de síntese de gordura. E essas vias de síntese de gordura, nosso corpo não é burro, né? Se você está sintetizando gordura, ele inibe a queima, para não ficar um negócio ali sem sentido, né? Fútil. Ah, eu vou queimar gordura enquanto eu sintetizo gordura. Nosso corpo não tem por que fazer isso. Então, quando você aumenta essa via que você converte glicose em gordura, malonyl-CoA, você inibe a via que queima gordura, a via CPT1. Então, ao mesmo tempo que você aumentou a via que aumenta a síntese de gordura, você diminuiu a via que queima a gordura. Olanzapina e clozapina são exemplos clássicos, tá? Isso aí nós temos estudos in vitro, tá? Que é estudo ali, né, nas plaquinhas que mostram isso, né? Reduz a lipogênese, reduz não, perdão, reduz lipólise, aumenta a lipogênese, tá? É um efeito independente na gestão alimentar, né? Então já vai ter esse efeito. E aí, conforme esse efeito existe, vai aumentando mais a fome, tá? Então, essa sinalização ali no hipotálamo vai levar à hiperfagia, tá? E diminui a termogênese. Então, na hora que o paciente entra com um antipsicótico, não é que você tem que restringir cada vez mais as calorias, mas pensar em saciedade é mais importante, mas também em expectativa. Porque a expectativa que ele tinha, já estava perdendo peso, pode diminuir pelo antipsicótico, né? Vamos pensar nos nomes dos fármacos, então, né? Olanzapina e quetiapina são os mais problemáticos, tá? Mas também depende da dose, né? A quetiapina numa dose mais baixa não vai fazer isso, né? Mas quando você chega numa dose de 200 miligramas dia, estudo de 1 ano mostrou ganho de peso de 17 quilos. É muita coisa, 17 quilos. Então, pensem comigo, né? Não é só força de vontade, é um paciente que está numa depressão mais grave, que está até com efeitos psicóticos, por exemplo, uma bipolaridade mais séria, tipo 1. Como é que a gente vai falar que é força de vontade para emagrecer? O fármaco, em dose alta, ele aumenta muito mais a fome. A olanzapina demonstrou também ganho de 18 quilos em um estudo. Em 6 semanas apenas, ganho superior a 7% do peso. Tá? Risperidona também aumentou significativamente o ganho de peso em 1 ano. E em 6 semanas também ganho a 7% do peso. Tá? Mas aí tem estudo que não encontra isso, né? Sempre tem um estudo, outlier, né? Que aí encontrou uma perda de peso, mas a maioria vai encontrar ganho de peso com a risperidona. Aripiprazol e quetiapina em pouco tempo também já ganha peso quando a dose é alta, tá? Então aripiprazol também é ligado a isso. Depende muito dos estudos, né? Mas no geral o que a gente pode tirar de entendimento aqui dos antipsicóticos, né? Olanzapina, quetiapina levam a um ganho significativo, assim como a risperidona, tá? Outros fármacos, como lítio, lamotrigina, já não levam um ganho de peso tão significativo assim. Perfeito? Então, o que compete ao nutricionista, agora que a gente tem todas essas informações aqui, né? A gente tem que registrar o fármaco, a dose e o tempo de uso, tá? Como a gente registra qualquer fármaco, né? Antecipar a trajetória esperada de perda de peso, conforme a classe e fase de tratamento. Restringir ali fontes de tiramina, como alguns tipos de queijos, vinhos, né? Em quem usa inibidor de monoaminoxidase, tá? Uma selegelina, uma clobemida. Saber que tem risco de ficar com a boca mais seca, mais sede, e às vezes o paciente vai também buscar bebida mais calórica, né? Os fármacos noradrenérgicos eles fazem isso, tá? Eles deixam a boca mais seca também, né? Comunicar ao prescritor, ter o contato com quem prescreveu quanto ao ganho de peso, né? Que a gente, como nutricionista, a gente muitas vezes acaba acompanhando mais vezes o paciente. Eu trabalho com formulários que me respondem semanalmente, tá? Então é importante também, se o paciente já tem risco, né? Já tem obesidade mal controlada, com doença crônica ou com risco para doença crônica, a gente tem que comunicar ainda mais. Não compete ao nutricionista sugerir troca para o paciente redução ou suspensão, e sim reportar ao psiquiatra, por exemplo, né, e ter uma conversa franca sobre o que está acontecendo, né? Então a gente não pode falar para o paciente parar o fármaco, não pode falar que todo ganho de peso foi atribuído ao fármaco, né? Obesidade é multifatorial, tem questão comportamental, tem questão da própria doença, e a gente não pode prometer que a conduta alimentar neutralize o efeito do fármaco. É muito potente, gente, né? Um antipsicótico, por exemplo, ou uma mirtazapina, tem um efeito muito potente, né? Então é difícil, imagina,
ganhando quase 7% do peso em 6 semanas, tá? Então temos que tomar cuidado com isso, perfeito? E aí, né, a gente vai fazer o registro de peso, circunferência abdominal para quem trabalha online também, composição corporal como um todo para quem trabalha presencial, reavaliar nos primeiros meses, muitas vezes até nas primeiras semanas. Lembrar que os serotoninérgicos tendem a neutralidade ou perda, ainda mais no início, com alguns colaterais chatinhos no sistema gastrointestinal. Reavaliar por volta de 6 meses, que é quando começa a perder esse efeito até aumentar o peso. E por 12 meses, né? Que a literatura traz esse craving por carboidratos, mas a gente sabe que não é bem, né? Craving por fruta, né? Quem dera. Ah, tô com craving por fruta e batata inglesa. Meu sonho, né? E aí, tudo isso a gente vai documentar e conversar com o paciente, né? Então, não ficar insistindo apenas em perder peso, porque muitas vezes isso vai prejudicar o tratamento do paciente na depressão, vai prejudicar o senso de eficácia dele, de capacidade, tá? Então, a gente também tem que mostrar que, ó, esse fármaco aumenta mais seu apetite. É claro que a gente tem aspectos para controlar no comportamento alimentar, não é para jogar tudo nas costas do fármaco, né? Mas também para o paciente entender que ele está sob um tratamento e entender com o psiquiatra, né, qual que é a ideia, por quanto tempo vai se manter essas doses, tem alguma ideia, se pretende reavaliar, até para a gente trabalhar com expectativa com o paciente a longo prazo, tá bom? Como de costume, vamos finalizar então, né, com os pontos chaves da aula. Efeitos serotoninérgicos sobre o peso se inverte com o tempo, anorexia no uso agudo, ganho por craving de carboidrato após 1 ano. Bloqueio de receptor H1 é um mecanismo mais bem estabelecido e não se contorna com orientação alimentar, que é o que eu falei das vias também dos antipsicóticos. Bupropiona é o único antidepressivo usado sozinho, com naltrexona, que é o contrário, aí já não é bem para depressão, né? Que é associado à perda de peso, só que depende do status tabágico. Quem não fuma perde, quem fuma e diminui o status de fumo tende a ganhar um pouquinho de peso. Mesmo dentro da mesma classe, a gente pode ter fármacos com desfechos opostos. Feneosina, por exemplo, que é um inibidor de monoaminoxidase, né? Que você tem que tirar ali os alimentos fontes de tiramina, né? Ela aumenta muito o ganho de peso. Moclobemida já é um pouco mais neutra, tá? Outro exemplo foi a paroxetina, que já aumenta o ganho de peso inicialmente, e a sertralina não. Parte do ganho de peso, ainda mais com o antipsicótico, vem também por alteração de adipogênese e gasto. Diminui gasto energético, aumenta a síntese de gordura. Então nem sempre é subnotificação, tá? Mas também subnotificação é comum, né? Ainda mais que a depressão ela influencia na cognição e memória. Revisão narrativa e dados de coorte, eles vão discordar. Vocês viram que tem estudo até com a risperidona perdendo peso, mas a maioria vai mostrar um ganho de peso ali de quase 10 quilos. Então é importante a gente também ter uma visão mais ampla da literatura, tá? E o objetivo aqui é sempre entender essa questão de pode ganhar peso? Pode, mas qual que é o efeito geral? Né? Vai melhorar a depressão, e com a melhora da depressão vai ficar mais ativo, e aí vai conseguir diminuir a dose do fármaco, conseguir controlar melhor a ingestão calórica, ou não. Com esse ganho de peso, o paciente, na verdade, tende a se sentir pior, com menos senso de autoeficácia, fica cada vez ali mais para baixo. Tem que ter sempre esse raciocínio perde-ganha, né? Porque é muito mais complexo. Igual eu já falei aqui, não tem um antidepressivo melhor. Ah, não, porque esse aqui teve mais resultado. Tem que ver o que é melhor para cada paciente, sabendo que tem colaterais e como o paciente tolera esse colateral, tá? Então, a sertralina não influencia no peso, mas a gente mostrou, né, que pode influenciar, por exemplo, na questão de libido, tempo de chegada ao orgasmo. E aí, para o paciente, qual que, né, faz mais sentido esse risco de colateral, tá? Então, é um raciocínio muito mais amplo, ok? Eu espero que com essa aula vocês tenham informações suficientes para lidar na prática com os pacientes de vocês, não para trocar a medicação, mas saber como conduzir ali a conduta, a conversa com o psiquiatra e as expectativas, ok? Próxima aula a gente fala aqui, né, um pouquinho mais sobre o papel da nutrição.